Repórter Fraternidade. Queridos ouvintes da Rádio Web Fraternidade e as demais rádios associadas, sou Camila de Andrade e estamos aqui no Centro de Convenções de Valdo Franco, em Vitória da Conquista, Bahia, na 63ª Semana Espírita, que tem como tema central Transição Planetária, o amanhecer de uma nova era. E é com enorme alegria que temos hoje conosco, como entrevistado, o palestrante Haroldo Dutra Dias, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pesquisador, escritor e expositor espírita da União Espírita Mineira, especialista no Novo Testamento e Cristianismo Primitivo, fundador da NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira e do Instituto C. Queria agradecer pela palestra excelente. Muito boa. E vamos à nossa pergunta. Sim. Diante da necessidade, Haroldo, de construirmos uma sociedade de regeneração mais direcionada ao bem, como mudar a marcha de uma sociedade que ainda vive em competitividade, se poucos sabem que o modelo do perfil da nova era deverá ter como base a cooperação? A gente acredita e tem aprendido com a doutrina espírita que não é eficaz uma mudança da sociedade começando por grupos. Não é assim que funciona. A mudança, ela começa com o indivíduo. E os grandes humanistas, os grandes líderes, esses espíritos de escola que a gente mencionou, são unânimes em dizer isso, né? Há até uma frase célebre do Gandhi que ele diz assim: seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Então, é isso que nós acreditamos, que é uma pessoa, quando ela muda, ela faz parte de uma rede, e a mudança dela acaba afetando a vida e muitos corações. A gente vê isso claramente, por exemplo, no Chico Xavier. Quanto que ele mudou o perfil de Minas Gerais, daquele entorno todo, São Paulo, né, no Brasil, e era uma pessoa. Então a gente não pode menosprezar essa influência que uma pessoa exerce. E é claro que quando essas pessoas se juntam, como por exemplo os grupos espíritas aqui de Vitória da Conquista, constroem um auditório como esse, desenvolvem uma ação de união, mantém uma semana espírita como essa, é também um testemunho de um coletivo que já está mudando, né? É preciso só ter paciência, porque são mudanças muito profundas, e essas mudanças profundas, elas não vêm com a legislação, elas não vêm com um comando exterior. Não adianta uma imposição exterior, ela tem que ser sentida, né? A pessoa tem que desejar, ela tem que vir do fundo da alma, por isso que é mais lento, é um pouco mais lento. Mas a gente tem uma esperança, que é essa vinda dessa nova geração, de novos seres que vão dar um incremento aí, vão dar uma velocidade. Então, até lá, a gente fica com o conselho do Emmanuel, que é: espera servindo. É a fórmula. Ok. Sabemos que a natureza não dá saltos, que ela progride em ritmo contínuo. Porém, escrevemos a nossa história todos os dias. Deus nos oferece uma página em branco para compormos a nossa história. Parece que chegamos ao clímax de uma sociedade conturbada e egoísta, mas em contraposto, Emmanuel nos diz, através da mediunidade de Chico Xavier, que nunca amamos tanto como nos últimos tempos. Então, Haroldo, o que a espiritualidade nos aponta como meios para sermos os construtores do amanhã? Isso que você leu aí, é o que a gente lembra como se fosse um jogo de xadrez, né? O paradigma, o modelo materialista, egoísta, ele está chegando em xeque, porque não é possível. A gente percebe isso num lugar assim que fica muito claro, que é o trânsito. O nosso trânsito, ele foi construído num paradigma egoísta, né? Todos querem chegar rápido, e aí ninguém chega mais em lugar nenhum, né?
porque não há essa colaboração. Então a sociedade está vivendo esse cheque-mate. O momento agora é um momento de coragem. Por que de coragem? Porque a gente precisa ser aquilo que será o futuro. Então é você viver de um modo, você se basear em valores que não são os valores da comunidade ainda. E aí é preciso coragem e fé para isso, né? Então, mas se a gente mantiver essa chama acesa, né, mantiver tudo pronto na vigilância, porque é a parábola que Jesus conta, sabe? A parábola das 10 virgens. O que eu aprendo muito dessa parábola é assim, que a gente não alimente a expectativa de que nós aqui vamos instaurar a regeneração do planeta. Porque a regeneração do planeta não será instaurada por nós. Ela vem do alto. Mas o que nós temos que fazer? Fazer como as 10 virgens, permanecermos vigilantes o suficientes para que a candeia não se apague. Deixar ela sempre acesa. Deixar ela acesa. Então, se a gente tiver a coragem e a fé de manter a candeia acesa, vai acontecer. Outras pessoas se iluminam. Vai acontecer, Com certeza. E aí virá do futuro, verdade, os vanguardeiros que têm força moral, né? E que têm, inclusive, mérito espiritual para instaurar. Né? Que será o que a gente chama de uma invasão programada. Né? Isso já está previsto, isso já foi cantado e decantado. Mas a gente tem que manter a tocha acesa. Né? É aquele jogo olímpico lá, né? Você fica aguardando para entregar a tocha. O nosso papel é ao esse. próximo, né? Vai passar um Bolt aí, nós vamos dar para ele a tocha. Nossa terceira pergunta e última. Rumo ao mundo de regeneração. Tema da tua palestra de hoje. Como iremos combater o materialismo? Aí eu penso que a gente precisa de uma ação mais incisiva. Então, agora falando para os espíritas, né? Porque é o que a gente tem condição de falar. Nós temos vários espíritas na universidade que são empresários, que estão na área política, que estão em instituições como eu na justiça. Quer dizer, nós precisamos ter uma ação mais corajosa, porque às vezes a gente padece de uma certa acomodação. A gente se entrega, mesmo ocupando posições ou tendo oportunidades, a gente prefere fazer um acordo e permanecer mais estável. Que acomode a maioria, né? Mais estável, mais acomodado, para que não fira os interesses. Eu penso que chegou a hora de uma ação mais incisiva, né? Principalmente intelectual. Então levantar a bandeira, sem violência, óbvio, né? Mas levantar a bandeira e ter coragem de dizer de onde a gente estiver. De onde a gente estiver. Levantar essa bandeira da espiritualidade, da religiosidade, dessa vida espiritual. Quer dizer, não ocultar isso. Porque, primeiro, tem muita gente sofrendo, está precisando disso, né? E segundo, se não for mudado o paradigma, se não for oferecida uma nova forma de pensar, as pessoas vão continuar por hábito, porque elas não têm um horizonte, quer dizer, tem que abrir um novo horizonte, né? E a gente não pode permanecer omisso. Então, eu acredito que cada um no seu papel, na sua área de atuação, pode fazer muito. Haroldo, muito obrigada pela sua gentileza em nos conceder a entrevista e pelos seus valiosos esclarecimentos e por todo o seu trabalho que vem prestando à doutrina espírita ao longo destes anos. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade de servir na casa do bem. Muita paz a todos e que Deus, nosso Pai Maior, nos ampare hoje e sempre. Repórter Fraternidade.